Queridos irmãos, muito boa noite, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Hoje, quarta-feira, dia de oração e palavra, enquanto não estamos no culto presencial. Eis aí mais uma gravação para uma breve meditação aos irmãos e também aí as nossas orientações. Eu quero desde já pedir aos irmãos que continuem a orar ao Senhor, pelas nossas obras, porque dependemos dela para nós retornarmos. A campanha da janela continua, a campanha das janelas, e aqueles irmãos que podem cooperar, podem nos procurar, o nosso irmão tesoureiro, e assim dar a sua contribuição. Esteja orando pela comissão de obras, a comissão de patrimônio, que estão enganjados aí para o trabalho, e já prepararam para o retorno. Então, os irmãos estejam orando. Quero agradecer também a Deus e aos irmãos que oraram por Nielson, o nosso colega de trabalho. Graças a Deus, ele teve alta, está com a família, bem debilitado, mas está se recuperando. Louvado seja o Senhor por isso. Tá bom, meus irmãos? Continuemos a orar uns pelos outros. Que Deus abençoe. Eu quero ler o texto bíblico para a nossa meditação, nossa reflexão, lá em Lucas capítulo 18, de 1 a 8. A parábola do juiz iníquo. Então aí você, na sua casa, aonde você se encontra nesse momento, você pode abrir aí no Evangelho segundo Lucas capítulo 18, de 1 a 8, para a nossa reflexão nessa noite. Assim diz a palavra do Senhor. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não ceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Esse texto lido, essa parábola, essa história contada por Jesus, retrata acerca da importância e da constância, a perseverança em oração. E devemos estar sempre em oração. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. A oração, ela é uma arma poderosa que nós cristãos temos a nosso favor, diante de nós, e que o nosso Deus quer que nós a utilizemos constantemente. A oração, ela é fundamental. Aliás, em toda a Bíblia, nós vimos de Gênesis a Apocalipse, sempre os homens, os grandes homens de Deus, as mulheres, que tiveram a vida de oração. A oração é algo importante. Aliás, é tão importante, e é um tema tão tratado na Bíblia, que Jesus, ele ensinou aos seus discípulos a orar.
os discípulos de Jesus, vendo os discípulos de João o Batista orarem, pediram ao Mestre: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Jesus Cristo, então, os ensinou a oração modelo, a oração do Pai Nosso, ou seja, a oração como base para nós estarmos falando com o Senhor, falando com o Pai. E aqui nesse texto, então, Jesus traz essa parábola aos seus discípulos, aos seus ouvintes, para que tenhamos em mente a importância que é a oração. A oração e a palavra é diante do cristão. Temos o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desfalecer, mas pelo contrário, prevalecer na fé e na oração. E o texto nos fala essa parábola, que havia um juiz iníquo, um juiz perverso, um juiz ignorante, um juiz prepotente, e uma pobre viúva que tinha uma causa para que o juiz julgasse, e ela então o pediu que ele assim julgasse sua causa, mas ele estava protelando, ele estava ignorando o seu pedido. Mas ela constantemente, ao encontrá-lo, ia ao encontro dele e falava constantemente: Senhor juiz, julga a minha causa. E aquele juiz então teve que tomar uma providência. Ele pensou consigo: olha, eu não temo a Deus e também eu não respeito homem algum, mas essa mulher, essa pobre viúva, está me tirando a paciência. Eu vou logo atendê-la antes que ela venha a perturbar-me mais. E o texto então fala que para nós considerarmos a palavra de Jesus aos seus discípulos e a nós, considerarmos o que diz esse juiz. E ele vai concluir no versículo 7 e 8: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ou seja, se um juiz iníquo, perverso, que não teme nem a Deus e não respeita homem algum, ouviu uma viúva que com instância solicitou seus préstimos, muito mais o nosso justo juiz, o nosso Deus que é justo, ele ouvirá o clamor dos seus escolhidos, dos seus filhos. Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Deus tem prazer em ouvir o seu povo. Portanto, meu irmão, não esmoreça na oração. A Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. A oração é importante. A oração deve ser persistente, incessante. Mesmo que pareça que Deus nem está ouvindo, mas na verdade só parece, porque Deus é justo. O nosso Deus é um Deus que ouve oração. Portanto, você pode orar com instância, com confiança, com perseverança, porque Deus ouve. E isso é fé. O Senhor fala aqui no término: digo-vos que, versículo 8, depressa lhes fará justiça, ou seja, Deus ouvirá e atenderá o clamor. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A oração é sinônimo, podemos assim falar, de fé. Quem ora é porque tem fé que Deus vai cumprir. Então, a partir do momento que nós suplicamos algo ao Senhor, não pense você que Deus está ignorando, que Deus está tardio em ouvir a oração, que Deus não ouve. Pelo contrário, Ele ouve sim, mas tudo no seu tempo. Deus é tão bom, tão sábio, tão justo,
que Ele sabe o tempo certo para atender às nossas orações. Ele sabe o que é melhor para nós. A sua resposta em nossas orações é não, sim e espera. Então, a nossa missão é crer, é ter fé que Ele ouve e deve ser segundo a sua vontade e a sua maneira no seu tempo. Como diz lá em 1 João, capítulo 5. Esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve naquilo que lhe pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Isso é fé. Você ora, você insiste, você persiste, mas não esmorece na fé. Crê que Deus ouve e no tempo certo Ele há de responder. Que nós possamos continuar a orar, a clamar ao Senhor, seja em prol da nossa família, alguém que precisa se converter ao Senhor, seja em prol desse momento que ainda persiste de pandemia, para que Deus possa ter misericórdia de nós, para que se descubra a vacina eficaz para bloquear, para banir esse vírus, seja buscando oração para que você possa vencer suas lutas, suas dificuldades e crescer em fé. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua família e continuemos firmados na fé em oração. Oração persistente, insistente, perseverante, porque Deus ouve, Deus é justo e há de certamente abençoá-los. Vamos orar ao Senhor? Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Obrigado a Deus por esse momento em que aqui estamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pois a Tua palavra nos incita, nos instrui a orarmos sempre e não esmorecermos na fé, na oração, mas prosseguimos, porque Tu és um Deus justo e que nos ouve e que responde às nossas orações. Muito obrigado por essa certeza que temos, pois podemos confiar em Ti, que és um Deus justo que ouve orações. Continue conosco, abençoe as nossas famílias, abençoe a Tua igreja, a Bíblia de Jardim da Posse, abençoe cada um que nos ouve, abençoe, Pai de amor, cada familiar. Ó Deus, tome em Tuas mãos. Eu quero interceder pela vida do Persiliano, que ele pede oração, segundo a sua esposa Lucimar havia comentado. Então, ore também por ele, abençoe sua vida e o ajude, ó Pai, para que ele possa fortalecer-se em Ti, toda a sua família. Obrigado por tudo, eu Te louvo e bendigo e oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e tenha uma continuidade de semana abençoada na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Graça e paz.